Olá, queridos, esse é o canal Nossa Aliança, onde nós estaremos sempre falando sobre princípios, sobre a vida familiar, sobre o casamento e todo esse universo que envolve a família cristã. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o que muda no casamento com a chegada de um bebê. Será que muda alguma coisa ou não? Vamos ver? O que muda no casamento com a chegada do bebê? Bom, no nosso caso, nós fizemos um planejamento, penso que nós fizemos uma boa escolha em não sermos precipitados. A Ellen, nossa filhinha, ela nasceu quando nós já estávamos com 7 anos de casado, então nós tivemos tempo para conversar, Para se conhecer para se melhor. conhecer, para fazer com que o nosso relacionamento tivesse tempo de amadurecer o suficiente para que a chegada do bebê viesse de uma forma que não desestruturasse o nosso relacionamento e viesse no momento em que nós estivéssemos mais preparados para lidar com essa situação totalmente nova na vida e na história de um casal. Porque é muito diferente quando você é pego de surpresa, né? Ah, estou grávida, não esperava por isso. E quando você tem todo um planejamento, né? Vou engravidar agora, sei o que eu vou passar. E as aparências enganam muito, realmente, né? A gente olha Verdade. no Face, no Instagram, as fotos daqueles bebês, as coisas mais lindas, né? A gente passa acordado tentando fazer o bebê dormir também. Também ninguém posta, né? Os dias que eles resolvem aprontar, fazer das suas, fazer cocô e encher a fralda e passar na roupa e ter que levar para debaixo do chuveiro numa hora totalmente, né? Às vezes antes de sair. Isso ninguém fala pra você. Então, realmente, não é assim tudo muito bonitinho, tudo, né? Olha, raríssimas exceções são aqueles abençoados em que o bebê dorme super bem, que o bebê não tem cólica, que o bebê mama bem, sabe? Que não foi o nosso caso. Porque a Ellen é uma criança muito abençoada, só que nós tivemos os nossos problemas. No começo foi difícil a amamentação, né? Ela teve cólicas, cada chorinho dela a gente não sabia se era dor, se era fome, se era calor, se era frio, se era sono. Então até você, né, se achar como pai e mãe, leva um tempo. E esse tempo muitas vezes é sofrimento, é falta de sono, é cansaço. Isso tudo vem interferindo no relacionamento, porque querendo ou não, você não é agora, o seu tempo não é totalmente do seu marido, né? Nem o marido totalmente para a esposa, já que tem uma terceira pessoa que demanda muito mais atenção do que o seu cônjuge. Esse é o ponto. E por isso a importância desse vídeo, porque achar que nada vai mudar no casamento com a chegada de um bebê é uma ilusão. Esse vídeo ele é importante porque ele vai chamar a sua atenção, a nossa atenção, para que a gente aceite essa realidade. As coisas vão mudar. Quando chegar o bebê, não vai ser a mesma coisa como era antes. Nós estamos falando de um bebê. Mesmo nos casos raríssimos que a Monique citou, daquela criança que não tem cólica, mas bebê demanda cuidado, demanda atenção. Todo o tempo que você tinha para dedicar para o seu cônjuge não vai mais poder ser dedicado exclusivamente para ele. Agora você tem que cuidar de um bebê que simplesmente não vive, não faz nada sem o cuidado dos pais. Então achar que as coisas não vão mudar é ilusão. Só as As coisas vão necessidades mudar básicas sim. de um bebê já demandam um tempo precioso, né? Um tempo muito grande da mãe. Um bebê recém-nascido, ele mama a cada 2 a 3 horas. Então, a cada 2 a 3 horas, você sabe que você vai ter que estar lá amamentando seu bebê, vai ter que trocar fralda, vai ter que dar banho. Fora os afazeres da casa aqui, né? Quem não tem uma ajuda para vir fazer as atividades da casa, tem que fazer também as atividades da casa. E mesmo quando a gente se prepara, mesmo quando, né, no nosso caso, a gente leu muito sobre o tema antes de engravidar, vários livros sobre educação infantil, né, sobre tudo que a gente poderia enfrentar. Eu li vários artigos de especialistas. Mesmo estando preparada, né, teoricamente, ainda assim nós enfrentamos muitas, né, muitas situações que só a prática nos apresenta, que a gente não poderia conhecer de outra forma. E é aí que vem os desafios. E é aí que entra a questão da maturidade do relacionamento do casal. Maturidade. Porque se você não tem um nível de maturidade no seu relacionamento, corre-se o risco sério de ser esse o momento de acabar com o seu casamento. Porque o marido vai se sentir desprezado, vai se sentir de lado, a mulher está extremamente cansada para dar atenção para o marido. Então, se não há um diálogo, se não há um companheirismo, porque nesse momento
o marido e a mulher, eles têm que ser um time, eles não podem disputar a atenção do bebê, né? O marido, o pai, ele tem que fazer parte da educação e da criação dos filhos. Não é aquela coisa assim, só quando ele chega do trabalho, dá um beijinho e vai dormir. Não, é importante que o marido dê um banho, entendeu? Que faça dormir de vez em quando, que participe, para que o pai, ele se sinta parte daquela rotina com o bebê, e não uma figura à parte disso. E é tão bom, gente, meu Deus, é bom demais. É claro que é cansativo, você chega cansado em casa, você vai ter que dedicar aquele tempo que antes você não precisava. Você usava aquele tempo para qualquer outra coisa, para relaxar, para descansar, para assistir alguma coisa. Agora não, você vai fazer algo, mas ao mesmo tempo, apesar de ser muitas vezes cansativo, isso é tão bom, isso cria um laço entre a gente e o bebê, entre o casal, entre a família, que é uma decisão muito tola. Um pai não querer participar e não querer ajudar a mãe e não entender que somos uma só carne e que estamos juntos nessa mesma tarefa, né, de cuidar de um bebê. Hoje a Ellen está com 7 meses, ela já está naquela fase mais gostosa de começar a interagir com a gente, de entender o que a gente fala, de engatinhar, de vir atrás da gente. Mas o começo a gente passou por algumas situações bem difíceis e que se não fosse o nosso companheirismo como casal, se não fosse a compreensão do Éder de entender muitas vezes o meu cansaço, sabe, que eu não estava assim em condições para dar atenção para ele. E ele, olha, eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, porque ele foi uma pessoa muito compreensiva, sabe? Aquela mesmo de colocar o ombro embaixo e me ajudar. Quantas vezes ele ficou com a Ellen acordado de madrugada tentando fazer ela dormir para que eu pudesse descansar um pouco, sabe? Então esse companheirismo é fundamental no casamento depois da chegada do bebê. Ele é a base, é o alicerce, sabe? E o bebê ele sente esse companheirismo do pai e da mãe, ele sente quando as coisas estão bem. Quando a gente, mãe, tá estressada, tá com falta de paciência, o bebê entende, ele fica mais estressado ainda, sabe? Nessas horas é importante só dar pro pai cuidar, sabe? O pai tá mais calmo, tá com mais paciência, dá pra ele cuidar. Pai, sai de perto, dá uma descansada, dá uma respirada, depois você volta com mais paciência. E esse diálogo, essa troca é muito importante. Você chegar e falar assim, olha amor, eu não aguento, eu tô muito cansada, me ajuda, né? Vamos deixar para amanhã nosso namoro, hoje eu não tô em condições. Isso é fundamental, gente. Isso não tem como não ter no casamento. E tudo isso, todo esse processo gera, né, o que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo, né? O que muda com a chegada de um bebê, certo? Tudo isso que a gente está mencionando aqui, se a gente passar por isso tudo com sabedoria, com perseverança, a gente cresce. Então, o que muda com a chegada de um bebê? Muda isso, muda o nosso nível de maturidade. A gente passa a enxergar a vida com outros olhos. Existe uma transformação em nós por causa da chegada de um bebê. A gente passa para um novo nível de compreensão da vida, do amor, do que é família, né, do que é compromisso, do que é parceria, do que é cumplicidade. Até mesmo a questão do nosso relacionamento com Deus muda, porque a gente passa a entender, mesmo que, né, muito aquém ainda do amor de Deus, que o amor de Deus é por nós, mas a gente consegue entender um pouquinho desse amor, porque o amor que a gente tem pelos filhos depois que eles nascem é algo que a gente não tem palavras para explicar. E o nosso conselho é o quê? Tenham filhos sim, que filhos é uma bênção, é uma alegria, não existe nada melhor nesse mundo, não existe nada mais transformador na vida de um homem e de uma mulher do que ser pai e mãe. Mas tenham filhos no momento certo, no momento que vocês acharem que estão preparados, no momento em que vocês
pararem e disserem assim, não, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter que abrir mão Do meu conforto, eu sei que eu vou ter que abrir mão de noites de sono, eu sei que eu vou ter que abrir mão de muitas saídas pra restaurante, pra lanchonete, aniversário, sabe, festas, saída com os amigos, viagens. A hora que você disser assim, não, eu tô preparada para abrir mão disso por um tempo, então aí sim é o momento certo de você ter filhos. Se você ainda não está preparado para abrir mão de tudo isso, e depois da chegada do bebê você vai ficar se lamentando, dizendo, ai, por que eu não esperei mais? Ai, como eu queria sair, ai, como eu queria viajar. Então, me desculpe dizer, mas ainda não é o momento certo Não é para a você hora. ter filhos. Não é a hora. Agora, claro, se aconteceu aí alguma situação imprevista, às vezes acontece fora da programação, a mulher acaba engravidando por N situações. Se é o seu caso, clame a Deus, ore a Deus, Deus vai te dar graça para lidar com essa situação. A graça que Deus derrama sobre a vida de um pai, de uma mãe que não foge do compromisso, mesmo que ele tenha vindo de surpresa, mas que diz, não, aconteceu, então eu quero ser um pai segundo o coração de Deus, eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Se você tiver esse desejo no seu coração, Deus vai te dar graça para você ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, com certeza. E não subestime o poder que Deus pode dar para um pai e para uma mãe, porque a verdade. gente não imagina. Eu, antes da Ellen, eu achava assim, meu Deus, espero que ela durma bem, porque eu não aguento ficar uma noite sem dormir. E hoje, gente, se for preciso ficar a noite inteira acordada com ela e no outro dia não dormir nada, a gente fica e a gente fica tão bem que a gente não consegue acreditar como que eu consigo ficar sem dormir a noite inteira e ainda continuar durante o dia bem como eu tô. É só Deus que dá força pra gente mesmo. É verdade. Então é isso, gente. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal Nossa Aliança. A gente convida você para sempre nos acompanhar, esteja sempre ligado aqui com a gente, curta os nossos vídeos, compartilhe, isso aqui é algo que é muito importante para todas as famílias, se inscreva no canal, dê joinha, enfim, nos ajude a propagar cada vez mais essa proposta que é tão importante hoje para a família brasileira e para a família cristã. Verdade, em breve teremos novos vídeos. Com certeza. Deus te abençoe em Cristo Jesus.